Olá, bom dia a todos os nossos leitores e seguidores aqui do Jornal do Oeste. Hoje, sexta-feira, 13 de março, e a capa da edição do Jornal do Oeste impresso de hoje traz a confirmação do secretário de Estado da Saúde de 6 casos do coronavírus aqui no Paraná. É um alerta, já começa a gerar um pouco mais de preocupação desde o início. A gente deu uma caidinha aí desde o início, quando começou a apresentar os primeiros casos. O estado do Paraná já estava em busca de saber como prevenir e também manter sua rede organizada em casos da doença, certo? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo. Então, a Argentina suspendeu por 30 dias os voos da Europa, Estados Unidos, Japão e China. As companhias aéreas poderão operar até segunda-feira e depois desse período, apenas a companhia aérea estatal Aerolines Argentinas poderá repatriar os residentes. Então, esse decreto dá liberdade para estender por até um ano a emergência sanitária do país. Quem decretou isso foi o presidente Alberto Fernandes, que também advertiu, abre aspas, aquelas pessoas que infringirem o isolamento terão responsabilidades penais e que o decreto obriga a cada pessoa a reportar sintomas compatíveis com o coronavírus. Então a gente está aí com a Argentina, o Paraguai também está tomando as medidas necessárias para evitar a entrada de pessoas de outros países. Eu não consegui encontrar nenhum decreto oficial deles falando a respeito de quais países são esses. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou em seu último boletim, ontem, às 4h20 da tarde, 77 casos confirmados. Lembrando que na segunda-feira a gente tinha menos de 50 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. Porém, em coletiva, às 7h30 da noite de ontem, a equipe do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou 98 casos. As secretarias estaduais de saúde já somam mais de 140 casos, então ainda está tendo aí não está tendo uma conversa adequada entre os casos confirmados. No início dessa semana, como eu falei antes, já estavam menos de 50, né? A gente já está tendo um grande aumento, é preocupante, em toda a população tem que ficar atenta. No Paraná, então, foram confirmados esses 6 casos ontem em coletiva com o secretário Beto Preto, 5 residentes em Curitiba e 1 Cianorte. Todos estavam em viagens no exterior. Os casos foram confirmados pelo Laboratório Central do Paraná, o LACEN, que pede até 72 horas para a saída dos resultados. Eles são os únicos aqui no Paraná que estão fazendo os exames. Um pai e uma filha de 54 anos e 25 anos que moram em Curitiba estavam na Espanha, Portugal, Holanda, Madrid e Lisboa. Pai e filho de 43 e 15 anos também de Curitiba estavam na Itália e um homem de 58 anos de Curitiba também estava na Itália. A mulher de Cianorte, de 47 anos, estava no Emirados Árabes. São esses os casos confirmados no estado do Paraná. E o presidente Jair Bolsonaro teve ontem a confirmação do seu secretário de comunicação, o Fábio. Ele teve a confirmação, então, de que está sim com o coronavírus e ele está em quarentena. Toda a equipe que viajou para os Estados Unidos esteve na comitiva junto com o presidente Jair Bolsonaro e teve contato com o secretário de comunicação da Presidência da República, também está em quarentena. O Palácio do Planalto inteiro está passando por esse processo. O presidente Jair Bolsonaro fez os exames ontem, deve sair o resultado nas próximas horas, próximos dias, para saber se ele está infectado ou não com a doença, assim como todos os que estavam na comitiva. Inclusive, o presidente Donald Trump anunciou que quem esteve em contato com a equipe brasileira também vai passar por exames por lá, por conta desse caso confirmado aí positivo. Lembrando que a doença é transmitida por vias aéreas, então o ciclo é pelo ar ou por meio de tosses e espirros. As gotículas de saliva e catarro podem transmitir. O contato pessoal, então o beijinho tradicional que nós brasileiros temos o hábito, o aperto de mão, é um contato, agora nesse momento é indicado não ter isso, né? E também o contato com os objetos e superfícies que estejam contaminadas. Por isso a importância de limpar os objetos pessoais, inclusive o celular que você tem contato o tempo todo, dá uma limpada com álcool gel
a cada pouco, limpe seus teclados de computador no seu trabalho, lave bem as mãos de hora em hora, a cada momento é importante lavar bem as mãos. Lavar as mãos é o ato que mais pode ajudar a prevenir a doença. O álcool gel, ele colabora com isso, porém ele não supre a necessidade de. Então, você tá na rua, precisou passar o álcool gel, ok, mas se você estiver em algum lugar que você pode lavar a mão, lava a mão primeiro, depois passa o álcool gel, para poder evitar esse tipo de situação. Evitar tocar e coçar o nariz, a boca e os olhos, se as suas mãos não estiverem limpas. Manter pelo menos 1 metro de distância das pessoas quando você estiver conversando e falando, né? Principalmente pessoas que possam estar doentes com gripe ou algo nesse sentido, que ainda não está constatado o que é efetivamente. Cobrir a boca e o nariz na hora de tossir, isso é sempre, tá? Mas agora a gente tá fazendo esse alerta. Então, você vai espirrar e tossir, cobre a tua boca com o braço ou espirra e tosse dentro da tua blusa para evitar transmitir aí, então, essa saliva e essas gotículas. Cozinhar bem e muito bem carnes e ovos, independente de qual tipo de carne, independente do que você vai fazer, de qual preparo. A orientação é fazer bem o cozimento desses alimentos, ok? Os sintomas são muito similares e parecidos com o de uma gripe forte. Tem febre alta, dores fortes de cabeça e no corpo, dificuldade grave para respirar, a fadiga fica mais intensa, maior. E tem também alguns casos aí registrados de insuficiência renal, então tem que ficar bem atento aos primeiros sintomas aí, verificar e não pensar que é só uma gripe, vai conferir, o estado está bem preparado também para fazer os exames e verificar se as pessoas estão sim ou não contaminadas com o coronavírus, tá? É importante que você não ache que é só uma gripe, porque os sintomas são muito similares, então é bom procurar apoio médico, tá? E hoje também a gente dá o alerta que termina a campanha de vacinação contra o sarampo e os postos de saúde alertam. Hoje termina a campanha, mas a vacina não. Então, se você não puder ir hoje, vá vacinar, vá fazer sua vacina, porque é importante o cuidado, tá? Em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ontem, 19 novos casos foram registrados em 2020. A doença tem contágio pelo ar e a sua única prevenção é a vacina. Então a gente está aí falando sobre o coronavírus, o que a gente tem que fazer para se prevenir, e o sarampo, a gente tem a vacina, é gratuita e as pessoas não estão indo se vacinar. Infelizmente, o índice de vacinação da campanha foi bem menor do que eles esperavam, os órgãos oficiais esperavam, então vá fazer sua vacina. Se você tem entre 5 anos e 59 anos, ainda mais importante fazer o reforço disso e verificar se está vacinado. Os maiores casos estão acontecendo entre os 20 e os 29 anos, então essa faixa etária tem que tomar mais atenção e tomar mais cuidado também. Se você não tem o comprovante de vacinação, não lembra se tomou a vacina, não tem problema tomar essa dose de novo, não faz mal à saúde tomar essa dose novamente. E então tem que tomar bastante cuidado, é um alerta importante, mesmo que, né, como eu falei, mesmo que já tenha tomado aí a vacina, é importante tomar. Desde que o sarampo voltou em agosto de 2019, mais de 43 casos, 43 cidades foram registradas com casos aqui no estado do Paraná, entre elas 3 em Toledo, 1 em Marechal Cândido Rondon e 1 em Santa Helena. Então a gente tem que tomar a vacina, tem que ficar atento, tem que se cuidar. Bom, a dengue também tá como um dos destaques aí da capa da edição impressa do Jornal do Oeste de hoje. Toledo está com epidemia, mais de 890 casos notificados, sendo 670 confirmados como locais, eles chamam de autóctonos. Então, são casos que são locais, pegaram aqui em Toledo mesmo, tá? E a febre amarela tem apresentado aí alguns macacos doentes com a febre amarela. Ontem também, num boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 3 macacos foram diagnosticados, então, com febre amarela. A transmissão é rápida para o ser humano e a vacina também é gratuita nos postos de saúde da nossa cidade e das cidades aí de toda a regional. Você fique atento, fique ligado, a gente pode tomar cuidado da gente mesmo se a gente fizer as medidas necessárias. Com a dengue, limpar os quintais,
usar repelente. Tem tido, inclusive a gente teve a visita dos agentes de saúde aqui de limpeza, né, e de vigilância nos prédios, e eles alertaram isso, que a única forma de você conseguir se manter um pouco mais seguro é usando repelente. Então use o repelente contra a dengue, faça a vacinação da febre amarela e do sarampo e cuide-se com o coronavírus. Nenhum campeonato estadual de futebol foi cancelado aqui no Brasil, inclusive o campeonato estadual do Paraná vai continuar acontecendo normalmente, e os jogos que estão marcados aí para o fim de semana também vão ocorrer. Mas se você tiver um pouquinho de noção, evite locais que tenham aglomeração maior que 100 pessoas e que você vai estar aí em contato físico com mais pessoas, né? Lembrando que a orientação é ficar 1 metro de distância, e num lugar como um jogo, né, você pode torcer de casa e passar o teu apoio aí para a sua equipe, para o seu time, de casa mesmo, sem correr o risco de se contaminar. Qualquer prevenção é a mais indicada, como nós conversávamos ontem com o capitão Zarpelon. Todo tipo de prevenção é válida, seja em qualquer área. É mais importante a gente prevenir do que correr o risco de ficar doente. Então, mesmo que ainda os órgãos oficiais, o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ainda não decretaram nada abrupto, assim, de dizer não pode sair, não pode ter campeonato, não pode isso, não pode aquilo, a gente tem que ter um pouco de noção básica de que é importante a gente se prevenir nesta hora, tá? Um dos exemplos, mesmo sem nenhuma medida dos órgãos oficiais, o Festival Internacional de Curitiba, que acontece há mais de 30 anos na cidade, que começaria na próxima semana, ele foi adiado para setembro, e pela primeira vez eles tiveram que fazer uma medida assim, mas todas as suas peças de teatro, os seus eventos que iriam acontecer foram transferidos então para setembro. Eles vão tentar manter o mesmo calendário, as mesmas apresentações, os ingressos vão ser só transferidos para as datas daquele momento, e quem mesmo assim optar por ressarcir o dinheiro, eles estão só apresentar o ticket onde comprou, que o dinheiro vai ser reembolsado. Então fica aí o alerta, fica a atenção. Eu quero ler inclusive um comentário de uma toledana que mora em Portugal, e ela escreveu aqui num dos nossos posts que a gente colocou no nosso Facebook Jornal do Oeste. Eu vou achar aqui, a internet não tá querendo me ajudar um pouquinho agora, mas ela colocou aqui um comentário importante. Deixa eu só localizar aqui. Uma outra informação que é importante também é o Procon. Qualquer dúvida que você tenha com relação às suas viagens para o exterior, nós temos um vídeo da Cláudia, que é a diretora do Procon, falando a respeito de como você pode proceder com relação às suas viagens para o exterior, para esses locais principalmente que estão contaminados, né? E como é que você pode fazer para ressarcir o seu dinheiro ou transferir a sua passagem. Tem um vídeo lá no Jornal do Oeste, Facebook, para você dar uma olhadinha e saber como agir conforme essa situação. Bom, a Toledana que colocou aqui no nosso post do Facebook do Jornal do Oeste: Paraná investiga possível caso de coronavírus e tem 48 outros suspeitos. Nós colocamos essa notícia há alguns dias já no Facebook, né? E a Aline Barbieri Guellin TT colocou: dentro de poucos dias vocês irão ver um aumento drástico do número de casos. E prepare-se, será muito duro. Aqui está tudo um colapso. Então, fica o alerta, fica atenção. A gente tem outros países como modelo, como a Itália, que está acontecendo aí. A Inglaterra também está com algumas precauções graves e drásticas. A gente não precisa esperar que isso aconteça aqui conosco, né? Fiquem ligados, fiquem atentos. O Jornal do Oeste vai sempre tentar manter você informado, e a qualquer novidade a gente entra aqui para falar para vocês, tá bom? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e também jornaldoeste.com.br. Inclusive a nossa redação está preparando uma edição muito boa, muito caprichada e especial para você aqui no fim de semana na região oeste do Paraná, tá bom? Um abraço a todos. De longe, bem de longe, e não achem que é falta de educação. Inclusive a turminha da Mônica tem um videozinho a respeito de gripe, mas que vale para o momento, e eu vou postar depois aqui no Facebook do Jornal do Oeste para você apresentar aí para suas crianças, para os seus netinhos, para os seus filhos, sobrinhos, afilhados, para perceberem que há a necessidade agora de um cuidado maior. Esses cuidados não são só para o coronavírus, como para todos os outros tipos de gripe.
e a atenção deve ser redobrada, inclusive com os idosos que não têm um sistema imunológico mais adequado para enfrentar uma doença dessas. Então, quando você for visitar o vovô e a vovó, lave bem as mãos, passe bastante álcool gel, de preferência use a máscara, porque eles realmente são aí o pessoal mais fragilizado, né? Não dá beijinho, não dá abracinho, porque o vovô e a vovó precisam aí dessa precaução, tá bom? Já tem inclusive alguns locais de casas de idosos, lar de idosos em São Paulo, em lugares que estão mais atingidos, que já estão até proibindo as visitas externas e as pessoas estão tendo que tomar ainda mais cuidado, os profissionais de saúde que trabalham nessas casas, por conta disso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Qualquer informação, jornaldoeste.com.br e aqui nas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Se cuidem, tomem as vacinas necessárias e fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.